Oi de novo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Para quem é novo aqui e não me conhece, eu sou o Nico. É um prazer ter você aqui e hoje eu vou falar um pouquinho sobre um tema que eu já trouxe aqui no canal, se eu não me engano, uns 3 meses atrás, nesse período aqui, ficou parado aqui, sobre metas para 2026, mas dessa vez eu quero trazer de uma forma um pouquinho diferente. Só que antes de realmente começar, só ignora a bagunça aqui atrás, porque eu tô num quartinho daqui de casa, que é meio que o quartinho da bagunça, só que o Alex começou a arrumar ele hoje. Então, eu aproveitei um tempinho aqui pra conseguir gravar o vídeo, então vai ser na bagunça aqui mesmo. Mas na próxima, quem sabe, não fica um pouquinho mais organizado. Então vamos lá. Há uns meses atrás eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre as metas para 2026. Comentando, na verdade, sobre essa relação com as metas, e eu até comentei que eu gosto muito de fazer essa lista de desejos aí, essas listas de metas, e que eu traria depois isso provavelmente, e eu ainda pretendo trazer. Mas esse vídeo aqui eu quero falar sobre uma perspectiva diferente, porque eu ainda não sei muito bem o que eu colocaria numa lista de metas para 2026. Mas, e talvez seja o caso de você também pensar dessa forma, é que eu ainda não sei necessariamente, ou ainda não consigo listar aqui em palavras o que eu quero para o próximo ano, mas eu sei as coisas que eu não quero. E talvez essas coisas que eu não quero, em algum momento, em alguma instância, sejam até mais importantes ou tão importantes quanto as coisas que eu desejo. Então eu vou começar hoje falando exatamente as coisas que eu não quero para o próximo ano. Bom, eu listei 8 tópicos que eu considero mais importantes, assim, dentro do que eu realmente estou buscando para o próximo ano e, consequentemente, também, né, aí para frente para minha vida. Eu anotei aqui no caderno, que eu gosto de anotar as coisas, principalmente no papel. Pode ser que surjam aí mais coisas durante o vídeo, mas eu acho que esses 8 são os mais importantes, pelo menos para mim aqui, e que já vão me dar um norte muito bom do que eu quero, do que eu busco. Então vamos lá. Para o número 1, eu não quero ficar preso só dentro de casa. Isso é uma coisa que marcou muito esse meu ano. Não só esse ano, acho que até 2024 também, ou até mais do que isso. Eu tenho ficado muito dentro de casa. Eu já sou uma pessoa caseira, ou me tornei uma pessoa caseira, mas ao mesmo tempo existem certos limites, né? Eu acho que a gente precisa sair um pouquinho também, independente de ser uma pessoa caseira ou não. Acho que a gente precisa sair um pouquinho para ver o mundo lá fora, para tomar um sol, para pegar uma chuva, para fazer alguma coisa, sabe? Essa questão, inclusive, de não ficar preso só dentro de casa é exatamente para conseguir ter um pouco mais de vida, sabe? Eu acho que a vida precisa também acontecer um pouco fora dessa zona que, na verdade, para a gente precisa ser talvez uma zona de conforto, de acolhimento, um espaço, né, que vai proporcionar esse aconchego pra gente. E não algo que vai resumir a nossa vida ou todos os dias da nossa vida. Então, hoje em dia, eu sinto muito mais falta de fazer mais atividades ao ar livre, sair para mais lugares, conhecer novos lugares. Então, não ficar dentro de casa, um ponto muito importante para mim. Tá certo que muito do meu trabalho pode ser feito dentro de casa, inclusive até a questão do canal, né? Eu gravo em casa, então eu não me importaria de permanecer esse tempo que demanda dessas funções, dessas atividades em casa, não é essa a questão. Mas o fato de hoje eu me sentir um pouco mais preso, um pouco mais engessado em só ficar dentro de casa, mesmo em momentos, por exemplo, que eu poderia sair, isso sim eu acho que é o ponto que precisa ser revisto e eu não quero que seja igual em 2026. E falando em trabalho, isso até me leva também para um outro ponto que envolve um pouquinho aqui desse próximo tópico e do outro seguinte, que é não deixar para fazer as coisas em cima da hora. Eu não quero mais que fique as coisas se acumulando. Isso começou a acontecer no meu trabalho, principalmente por esse período meio estranho que eu passei aí nos últimos tempos. A gente, né, precisa levar em conta também que as coisas às vezes começam a se enrolar, até mesmo devido ao nosso emocional. E o meu emocional pega muito no meu trabalho, porque é hoje uma parte muito importante da minha vida. Então, ele é afetado também com muita facilidade nesse sentido. Mas não só falando sobre trabalho, eu acho que sobre qualquer outra coisa. Eu não quero hoje ficar nesse sentimento de, eu posso fazer depois eu resolvo, depois eu
eu me dedico a isso. E não, eu quero que as coisas se tornem também mais tranquilas de resolver, porque sabe aquela sensação de coisas que você vai postergando, 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 e aquilo cria-se uma bola de neve, e quando você vai ver, você resolveu essa coisa em 5 minutos, um negócio que estava te matando, assim, um negócio que estava tomando conta da sua cabeça, e quando você foi ver, você demorou isso aqui para poder resolver. É esse tipo de situação que eu quero evitar, e esse sentimento de correria para poder entregar algo. Seja entregar alguma coisa do meu trabalho ou até mesmo na minha vida pessoal. Eu não quero deixar coisas para depois. E eu não quero ter que resolver essas coisas em cima da hora para que se torne algo muito mais difícil do que realmente é. E aí, já aproveitando, passando para a terceira coisa, é que talvez eu procure palavras melhores depois para poder descrever isso, mas enfim, eu não quero em 2026 permanecer com o meu trabalho ou permanecer com o meu trabalho da maneira com que ele está hoje. Eu quero me desligar um pouco desse universo. Eu trabalho hoje com comunicação, com gestão de redes sociais, com criação de identidade visual, enfim, eu tenho um escritório de comunicação e eu já faço isso há pelo menos aí, se eu não me engano, 7 anos. Se não 7, acho que 8 anos. E hoje, olhando para trás, eu me sinto estagnado, sabe? Gosto muito do que eu faço, mas ao mesmo tempo eu já não me sinto mais completo. Eu acho até que eu já comentei isso em algum vídeo passado aí, não lembro. Mas ainda assim eu gosto, né? E hoje é o que traz a minha renda, por exemplo. Então, eu não vejo problema hoje em eu permanecer fazendo o meu trabalho, mas se for para eu permanecer nesse trabalho, eu quero que ele seja diferente do que é hoje. Eu quero poder me dedicar mais, eu quero poder fazer as coisas que eu mais gosto dentro da minha área. Eu quero poder proporcionar coisas melhores também, até para sair um pouco desse mesmo ritmo que eu já tô aí há anos. Mas é aquilo também, se fosse para escolher hoje, provavelmente eu trocaria de área. Mas a certeza mesmo é que no próximo ano eu quero me resolver melhor dentro desse aspecto profissional da minha vida. Gente, se o enquadramento não estiver ficando bom, me perdoe, mas é porque, primeiro, eu tô gravando com a câmera traseira do celular. Então eu não consigo ficar vendo toda hora o que eu tô enquadrando aqui, mesmo que o celular fique parado. E porque também eu tô numa cadeira giratória, então eu não tenho muita maturidade, eu adoro ficar mexendo na cadeira. Vamos lá. O próximo ponto, acho que é um ponto um pouco mais a respeito da saúde mental, mas envolvendo as ações, assim. Uma coisa que eu não quero, né, para o próximo ano é deixar de falar as coisas que me magoam ou que me atravessam de alguma forma. Eu não quero ser repetitivo em cima disso, porque eu acho cansativo também aquela pessoa muito, não sei, talvez que reaja muito às coisas e não aceita necessariamente qualquer coisa que seja oposta àquilo que ela gosta ou que ela sentiu necessariamente. Só que, olhando hoje para trás, em 2025, eu acho que eu deixei de falar muita coisa, sabe? E essas coisas foram acumulando. E é aquilo, né? Quando a gente acumula essas coisas, a tendência é ou aquilo estourar de vez, ou até mesmo a gente afundar ainda mais esses sentimentos e transformar em algo maior. Então, em 2026 eu quero falar mais, né? Eu acho que isso é um ponto muito importante para mim, porque eu já fui muito mais comunicativo do que eu sou hoje. Eu já falei muito mais sobre aquilo que eu não gostava e até mesmo as coisas que eu gosto. Isso é uma coisa muito importante para 2026, até mesmo para a minha vida como um todo, que é eu quero ser reconhecido pelas coisas que eu gosto. Acho que tem até uma música que fala isso. Eu li isso uma vez e eu trouxe muito pra mim, mas agora eu não lembro onde foi ou o que que era. Mas eu quero ser reconhecido pelas coisas que eu gosto, sabe? Eu não quero ser reconhecido só pelas coisas que eu odeio ou que me atravessam. Mas ao mesmo tempo, eu não posso deixar de falar essas coisas que pegam em mim de alguma forma. Essa coisa, né, de eu já ter sido um pouco mais comunicativo, talvez seja por isso que me pega um pouco mais quando eu não falo algo que eu não gosto, ou que tenha me chateado, ou que eu acho que precisa ser resolvido. É exatamente pela necessidade que eu tenho de falar e como eu era e sobre como eu sei que a fala, como eu sei que a comunicação é uma ferramenta muito poderosa, assim, para tudo, né? Para as relações, para mim,
para o trabalho, para a vida pessoal, para tudo. Então acho que essa necessidade que eu tô sentindo tanto hoje é justamente por ser uma pessoa que acredita na comunicação. E isso é também importante de eu valorizar em mim. Já outro ponto é um ponto talvez até um pouco mais objetivo, que é não ser sedentário. E parando para pensar de novo nessa lista, eu tô, como eu disse, eu tô com um caderno aqui, né? Quando eu escrevi, eu não percebi isso, mas parando para pensar, até mesmo a questão sobre não ficar preso dentro de casa também envolve isso. Hoje eu me sinto uma pessoa que não se movimenta tanto, né? Inclusive, no ano de 2024, no ano passado, eu fiz, assim, vários exercícios, eu fui pra academia bem certinho e tal, então eu sentia que inclusive eu estava em muito mais movimento. E estava, não era nem só uma impressão. E esse ano não, esse ano foi muito mais parado para mim com relação a isso. E eu sinto hoje essa necessidade de voltar a me movimentar, tanto que eu até comentei com o Alex que eu preciso fazer um esporte, não necessariamente academia, né? Enfim, não estou falando aqui necessariamente sobre algo estético, então não penso sobre a academia ou dieta, mas eu quero me movimentar mais, sabe? Eu quero gastar mais energia, quero ter mais energia, quero suar, sabe? Quero fazer mais do que eu faço hoje. E isso também envolve a questão de sair de casa. Então, é um ponto que em 2026 eu quero trazer assim com muita força para mim, para que eu volte a ter uma rotina que eu já tive antes e que eu gostava muito. Inclusive eu tô falando em suar, eu tô sentindo que eu estou suando, mas eu não tenho o que fazer porque tá muito quente aqui e se eu colocar o ventilador no talo, não tem microfone que aguente. Eu não sei nem se o som que ele tá fazendo já tá saindo. Mas vamos lá. Já no sexto tópico, eu coloquei aqui que eu não quero me sentir ou permanecer preso em coisas que eu sinto que me sabotam de alguma forma. Isso seja de coisas pessoais, né, sentimentos pessoais meus, mas a minha relação mesmo com tudo além de mim. A minha relação com pessoas, a minha relação com atividades, a minha relação com o que eu penso para o futuro, com o meu emocional, com tudo. Eu não quero hoje continuar preso a coisas que eu sei que de alguma forma não estão me fazendo bem e eu ainda assim permaneço com aquilo pra mim, sabe? Tem relação, inclusive, com essa questão que eu falei de falar mais as coisas que me atravessam. Mas eu sinto que, além de falar sobre essas coisas, eu também preciso tomar uma providência sobre. Eu acho que isso engloba muito bem, porque essa tomada de providência pode ser desde encerrar algo, mudar algo, fazer algo melhor, tentar trazer realmente sentido a esses sentimentos e entender que de alguma forma ou de outra essa essas coisas que eu sinto, que eu vejo que precisam significar algo mais para que aquilo não me sabote de alguma forma, ou me auto-sabote, que seja realmente validado. Eu acho que é olhar para as coisas que eu sei que não me fazem bem e tomar uma providência em cima disso. Porque muitas vezes a gente tem consciência, né? Eu tenho consciência de muitas coisas que eu, pelo menos, entendo que não me fazem bem ou que podem ser melhor, ou até mesmo sobre falhas minhas, defeitos meus, ações, atitudes que precisam hoje tomar uma providência, sabe? Eu preciso que essas coisas sejam ou ressignificadas ou cortadas mesmo, né? Para que a gente consiga evoluir de alguma forma. Então, em 2026, eu quero dar vazão a isso, sabe? Eu quero eliminar, eu não quero permanecer com essas coisas me trazendo esses sentimentos que me travam de alguma forma. Eu tô, eu tô lendo aqui e tem o item 7, né? O item 7 eu acho que de todos pode ser até, se duvidar, o mais fácil e é o mais objetivo e específico possível, que é não esquecer de beber água. Eu coloquei aqui porque, gente, eu tenho muita dificuldade de beber água. Muita mesmo. E eu preciso, porque assim, eu sou jovem, eu sou novo, mas ao mesmo tempo não significa que eu possa simplesmente não beber água, não cuidar da minha saúde, que isso numa hora não vai chegar aí numa conta. Então, eu preciso ter um compromisso mais sério com isso. Dá até para colocar aqui, ao invés de beber água, já que a gente está falando dos nãos aqui, é, não deixar de olhar com realmente atenção para minha saúde. Mas esse ponto específico de beber água,
Parece bobeira, mas é um negócio que me faz falta mesmo. Assim, eu preciso beber água. Porque, gente, se deixar, eu fico um dia inteiro sem beber água. Isso não é normal, isso não é certo, isso não pode acontecer. Mas eu coloquei aqui pra ficar na minha mente e eu vou ter o compromisso, inclusive depois que eu terminar aqui do vídeo logo de uma vez, que isso eu não preciso esperar 2026 acontecer. E pra fechar a lista, também nessa vibe um pouco mais lúdica e mais sobre saúde mental e afins, eu coloquei aqui. Não deixar de fazer as coisas que eu realmente tenho vontade e desejo de fazer. Mais uma vez, eu acho que isso se relaciona com outras coisas que eu já trouxe aí antes, mas eu acho que o mais importante aqui é o seguinte: eu não quero deixar de lado as coisas que eu realmente tenho vontade de fazer para fazer só as coisas que eu tenho a obrigação de fazer, sabe? Eu não quero, igual eu fiz, né, nesses últimos tempos que eu falei que o canal ficou parado, eu não quero deixar de gravar o vídeo do canal, que é uma coisa que eu super quero, super gosto, uma coisa que eu quero muito que dê certo, porque eu tenho que fazer, tenho que utilizar e gastar o meu tempo para resolver só as coisas de trabalho, só as coisas de casa, sabe? Eu não quero deixar de fazer as coisas que eu realmente quero fazer só para eu ter mais tempo, mais cabeça de fazer as coisas que eu já sou obrigado a fazer e eu nem tô com vontade. Então, eu quero trazer para mim essa disponibilidade a mais para mim, para as coisas que eu quero. Eu quero utilizar o meu tempo exatamente para poder adquirir mais daquilo que eu tô buscando, sabe? Eu não quero me deixar de lado para resolver as coisas que, cara, beleza, eu tenho que resolver, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar de mil outras coisas, até mesmo de partes da minha família, né? Ajudar, enfim. Tem um universo de coisas que eu preciso fazer, mas que eu não posso deixar de lado as coisas que eu gosto. Novamente, né? Tipo, não quero gastar o meu tempo, talvez num final de semana, trabalhando em casa, fazendo coisa do meu trabalho em casa, se na verdade eu posso usar esse tempo para eu poder sair, ir num parque, caminhar, não ser sedentário, não ficar preso dentro de casa, gravar um vídeo. Então, enfim, tem N coisas que eu quero e que o meu tempo seja muito mais especial para essas coisas. Momentos com o Alex, momentos comigo, momentos dedicados ao canal, momentos dedicados aos meus animais que sejam, mas as coisas que eu realmente quero e não só as coisas que eu sou obrigado a fazer. Como eu disse no início do vídeo, eu ainda não sei muito bem colocar numa lista, em palavras mais certas, as coisas que eu realmente quero pro ano que vem, né? Coisas objetivas. Mas eu realmente sei que eu não quero essas coisas que eu acabei de listar. E eu tenho certeza absoluta que se eu pelo menos não fizer essas coisas que eu tô me propondo a não fazer, eu tenho certeza que de alguma forma o meu ano já vai ser aí 50% melhor, porque a vida não só se resume, né, a esses desejos, mas também aquilo que a gente se propõe a não fazer. Acho que o não é realmente uma palavra tão forte quanto o sim, sabe? Muito do que a gente constrói, muito do que a gente muda, muito daquilo que a gente se propõe a fazer, também vão vir a partir desses nãos. O importante é a gente entender onde, né, e quando esses nãos se fazem importantes ou até mesmo inegociáveis, sabe? Porque não é só a gente não falar sim para uma determinada coisa, mas até mesmo sobre não me prender às coisas que me sabotam ou que me deixam estagnado. É também falar não para essas coisas, é cortar essas coisas, enfim, é trazer aí também a importância de entender aquilo que a gente não quer e que cada vez mais se torna negociável pra gente. Eu ainda pretendo trazer um vídeo aí sobre metas para 2026. Não tenho certeza, porque sinceramente eu acho que agora que eu já coloquei essa lista aqui já me abre a cabeça para muita coisa, mas talvez eu traga. Até lá, vocês têm esse vídeo aqui e eu quero saber de vocês, se pra você continuar até aqui, o que para você vai ser um não, se Deus quiser aí, inegociável para 2026, do que você sabe que você não quer. Talvez se você fizer essa lista, você também já vai estar tão encaminhado, ou tão bem resolvido, ou tão esclarecido com as coisas pro seu 2026, pro seu próximo ano, quanto eu tô e acho que vai dar certo. Então, me fala aqui nos comentários. Se você gostou, curte esse vídeo. Não esquece de se inscrever e até a próxima.